Saudações! Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho de novo, continuar o assunto sobre planos cartesianos. Então agora a gente vai entender um pouquinho como localizar um ponto, distância entre dois pontos, o que cabe nessa aula. Então a gente vai entender um pouquinho sobre como localizar pontos e tudo mais, a distância entre dois pontos, usando um pouquinho de Pitágoras, a gente vai deduzir essa fórmula. E na próxima aula, com a ideia de distância de pontos, a gente vai falar um pouquinho sobre com a ideia de distância de pontos, a gente vai falar sobre equação da reta, o famoso Yu-Yu-Mishosho, tá? Então, vamos para a tela para a gente realmente entender um pouquinho mais, beleza? Então, galerinha, o que acontece? A gente tem o nosso plano cartesiano, nosso eixo Y, nosso eixo X, então nossas ordenadas e abscissas, né? Ordenada, abscissa. Para a gente se localizar, existe um padrão universal, entende? Então, por exemplo, eu quero achar o ponto 3 de 2. O que isso significa, né? Vamos pensar aqui que a gente vai sempre vão vir em parênteses, certo? Com espaço para um número, espaço para outro número. Então, aqui a gente vai ter sempre vai ser um x, o valor de um x e o valor do y. Então, isso é extremamente importante para a gente saber. Então, por exemplo, se eu falo que eu quero achar o número menos 2 e 3. O que isso significa? O menos 2 é x. Então, a gente vem na reta do x aqui, 0, né? A gente tem nosso eixo 0 aqui, né? Nosso ponto 0. Então, 0, menos 1, menos 2. Então, vai ser algo aqui, ó. Opa, desculpa. Vai ser algo aqui. E o 3, certo? É o y e é positivo. Lembrando que acima, o y no caso, né, para cima da intersecção entre as duas retas é positivo, para baixo da intersecção é negativo, a direita é positivo e a esquerda é negativo, né? Então a gente sabe aqui que aqui é positivo, aqui é positivo, aqui é negativo e aqui é negativo, tá? Então o y é 1, 2, 3, então seria algo aqui, né? Então nosso ponto seria esse aqui, o nosso ponto A, vamos dizer assim, né? E se eu tivesse um ponto B, que eu falo que é 1 e 2? Vamos lá, lembrando que o primeiro número é o x, então, na reta x, esse aqui é 1. O nosso y é 2, o 2 está aqui, ó. 1, 2. Então, o nosso ponto B estaria aqui. Agora, o nosso ponto C, por exemplo, que é o menos 2 e o menos 3. Vamos lá. O y, o primeiro é o x, né? Então, menos está à nossa esquerda, né? Então, menos 1, menos 2. Aqui, ó, ele vai ser na mesma direção do ponto A. E o menos 3 no x, né? No y. Então, 0, menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, ó. Então, a gente aqui vai ter o nosso ponto C. Bem tranquilo, entende? Então, lembrando, então, isso é importante. Quando eu dou um ponto A para vocês, ele vai ser dividido por um ponto e vírgula. Então, aqui a gente vai ter o valor de x e aqui o valor de y. Isso aqui nunca vai mudar, tá? X e y, essa é a ordem que sempre vai ter nos exercícios. Então, se eu falo assim, o ponto menos 2 e 3, o ponto 50 e 30, o primeiro número está falando do x, o segundo está falando do y, é bem tranquilo nesse ponto, tá? Com essa informação, então a gente vai conseguir, por exemplo, falar, eu tenho um ponto, lembrando também que na última aula a gente falou sobre o quadrante, né? Que aqui é o primeiro quadrante, ele gira em sentido horário até o quarto quadrante, tá? Então, primeiro, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante. Isso é importante, tá? E, por exemplo, se eu falo que eu tenho o ponto menos 5 e menos 7, qual quadrante ele se insere? Então, menos 5,
Então, o x seria negativo. Então, dá desse lado aqui. Ou é o terceiro quadrante, ou é o quarto quadrante. O y, ele fala que é negativo também. Então, está para baixo do eixo x. Então, também é negativo. Então, ele estaria no terceiro quadrante. Então, quando os dois números forem positivos, ele está no primeiro quadrante. Quando os dois números forem negativos, eles vão estar no terceiro quadrante. Quando o y for negativo e o x for positivo, né? Vai estar no segundo quadrante. Quando o y for positivo e o x for negativo, eles vão estar no quarto quadrante. Então, é bem tranquilinho, repetição de exercício para isso, só para fixar mesmo na cabeça, porque é uma informação simples. Agora, você não esquecer essa informação durante sua prova, durante o momento de necessidade para esse conhecimento. Então, é bem tranquilinho isso. E vamos realmente para a aplicação interessante, que é a distância em 2 pontos. Por quê? Se eu coloco, por exemplo, pego o mapa e coloco o plano cartesiano em cima, eu posso tentar achar a distância em 2 pontos, entre 2 cidades, que é muito exercício assim, falando assim, eu desenhei no mapa eu desenho um plano cartesiano, e nesse plano cartesiano eu quero achar a distância da cidade de São Paulo para Jundiaí, por exemplo. Putz, interessante. Então a gente faz. No mapa, São Paulo está no XSP, YSP. Jundiaí está no XD e YD. Então a gente vai fazer equaçãozinha, a gente vai fazer achar como a gente achar essa distância. Tem uma formulazinha que a gente também vai passar, bem tranquilinho. A gente vai ver agora aqui. Beleza? Podem ficar tranquilos. Vamos apagar isso aqui para a gente conseguir poder eraser. Então agora a gente vai tentar achar a distância em 2 pontos. Vamos pensar que aqui é o ponto A, tá? Isso não precisa ter nada certo. Vamos chamar de o ponto A vai ser um XA, tá? E um YA. E o ponto B vai ser um XB, um YB. Nada, agora por enquanto nada demais, tá? Nosso ponto A está aqui, nosso ponto B está aqui, certo? Então a gente vai ter uma reta aqui. Não ficou certinho, mas tudo bem. E aqui, ó, a gente pode meio que desenhar isso aqui, ó, como se fosse fechando um triângulo aqui. Isso aqui seria um triângulo retângulo, certo? Então a gente teria o nosso A aqui, nosso B aqui. Então a gente teria uma medida aqui, que a gente pode chamar de um ΔY, certo? Que ele varia do Y inicial até um Y final, que seria aqui em cima, né? Então ele varia de um Y, no caso, né, do YA até o YB. E aqui ele vai variar um XA a um XB. Então a gente pode chamar de delta X, né? E aqui a gente vai ter a distância, vamos chamar de D, distância em 2 pontos. Até aí, por enquanto, sem grandes novidades, só desenho em cima dos 2 pontos, fiz algumas coisas. A gente lembra de Pitágoras, né? Aqui, ó. A, B, C, né? Temos um triângulo retângulo. Então, C ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado. Isso aqui era a base de Pitágoras. Por enquanto, sem nenhuma novidade. Eu vou aplicar este conhecimento aqui com essa parte aqui, certo? Vocês vão ver que vai ser bem tranquilinho e a partir disso a gente vai deduzir a fórmula da distância. Então, a distância ao quadrado é igual a ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Eu só apliquei essa formulazinha de Bhaskara, eu apliquei essa fórmula de Bhaskara ali dentro, bem tranquilinho. Eu posso escrever o ΔX como XB menos XA. Porque esse aqui é o XB, né?
Esse aqui é o x já. Se a gente fazer um delta, a gente vai ter a distância. Se a gente está considerando, vamos dizer, unidade, né? Unidades, quadradinhos. Não importa se for centímetros, metros, não é indiferente aqui nesse primeiro momento. A gente fecha o parênteses, coloca isso aqui ao quadrado, soma. O y a gente vai fazer a mesma coisa, então. YB menos YA menos YA ao quadrado. Isso aqui, d ao quadrado é igual a isso. Eu posso tirar a raiz dos dois lados, certo? Corta a raiz aqui com d ao quadrado. Portanto, a gente chega aqui à fórmula. A fórmula da distância é igual a xb menos xa ao quadrado mais yb menos y mais menos ya também ao quadrado. Faltou aqui um pedacinho, não tem problema. Então a gente acha esta fórmula aqui. Bem tranquilo, bem facinho. E agora a gente vai aplicar essa fórmula no exercício que a gente vai resolver aqui. Beleza? Au. Minha. Au. Então a gente... Não, o plano cartesiano está aqui. Eu vou usar números positivos para a gente fazer o nosso desenho no primeiro quadrante, tá? E facilitar nossas contas também. Mas o ponto podia estar aqui, aqui. Podia estar aqui. Não importa. Se tem uma inclinação, não é reto, né? A gente consegue... A gente tem isso. Mas com a inclinação igual, você vai ver que um fator vai ser zero. Não tem problema. Você pode aplicar essa fórmula, não importa. Então, pode estar aqui, pode estar na mesma direção aqui embaixo, não importa. Vamos falar que o nosso ponto A está aqui e o nosso ponto B está aqui. Nosso ponto A vai ser 3 e 3. E o nosso ponto B vai ser 7 e 6. Bem tranquilo. Por enquanto, sem nenhuma novidade, sem nenhum... Então a gente aplica na formulazinha, que é D é igual a raiz de xb menos xa, isso aqui, ao quadrado, mais yb menos ya, isso aqui também ao quadrado. Então, D vai ser igual a raiz por enquanto, tranquilo, a gente só vai jogar agora, bem receitinha de boa, agora é só jogar cada item no seu devido espaço, no seu alocar em cada... Beleza? Então, o YA e o XA. O XA é esse aqui, né? Vale 3. O YA também, então encaixamos aqui. O XB é 7. O YB é 6. Então tá. Oh, desculpa, aqui não tem nenhum quadrado não, tá? Eu só coloquei errado mesmo. D é igual a raiz de 7 menos 3 vai dar 4. 6 menos 3 vai dar 3. Então, 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. D é igual a raiz de 16 mais 9. D é igual a raiz de 25. Portanto, 5 unidades. Então, a distância entre A e B é igual a 5. Viu? Bem tranquilo, bem receitinha de bolo mesmo, não tem muita dificuldade. Agora é só fazer exercício, pegar exercícios mais difíceis, mais complicados e ir aplicando, que vocês vão conseguir sair com tranquilidade desse exercício. Qualquer dúvida, os comentários estão abertos, pode perguntar, a gente está à disposição para tirar dúvida de você, tá bom? Até a próxima!
Até sexta-feira, que é a nossa próxima aula, no caso.